Olá, colegas médicos, estamos de volta aqui ao Estar Médico, que é um programa de médicos para médicos, onde a gente discute as questões importantes para a nossa profissão, para o nosso exercício profissional e sempre conversamos com lideranças extremamente importantes. E hoje temos a felicidade de contarmos aqui com o Dr. Luiz Ovando, que é deputado federal, que é um médico e que tem defendido de maneira extremamente importante as nossas pautas no Congresso Nacional. Então, para que o pessoal do Rio Grande do Sul, se o senhor pudesse se apresentar, contar um pouco da sua história, das suas origens e tal, acho que sempre seria importante para que os gaúchos lhe conheçam melhor da forma que eu conheço o seu trabalho. Muito bem, doutor Marcelo Matias. É uma satisfação muito grande. Eu quero inicialmente agradecer essa oportunidade de poder participar do seu programa, Estar Médico, e, através da sua atuação, estender a minha atuação a todos os colegas médicos do Rio Grande do Sul e também, certamente, alguns pacientes que vão assistir e ver isso daí. É sempre muito bom. Eu tenho um carinho especial pelo Rio Grande do Sul. Até porque eu sou graduado em 1975 na Universidade Estadual de Mato Grosso. Da época era Mato Grosso único. Agora, este ano, faz 49 anos que eu me formei. Já estou ficando velho na medicina. E logo depois eu fui servir o exército numa cidade do interior. E nessa cidade do interior, a gente foi preparado na escola, na época, que era a 53ª escola médica que existia no Brasil, eram 53 só, né? E os professores tinham essa consciência de dizer, vocês têm que aprender a fazer o básico e resolver o problema. Então eu fui para uma cidade de interior que tinha um 3º esquadrão do 17º Regimento de Cavalaria, e grande parte do pessoal que vinha para essa cidade, eles vinham do Rio Grande do Sul, porque aí tem muito regimento de cavalaria no Rio Grande do Sul. E a gente mantinha contato com eles. Então eu fiquei nessa cidade por um ano, era o único médico da cidade e fazia praticamente tudo, né? Nós fazíamos cesárea, laparotomia baixa, né? Fazia as laqueaduras quando necessárias, atendia criança, trauma, clínica, enfim, era aquilo que fosse necessário nós fazíamos e resolvíamos. Extremamente jovem, 26 anos na época. Quando eu terminei essa parte do serviço militar, eu já tinha passado na residência em clínica médica na Universidade Federal do Paraná. A minha intenção desde o início, porque eu tive um professor aqui na época, que se interessou por mim e me deu chance, ele me ajudava, porque eu precisava trabalhar, eu dava aula em escolas, e ele falou, você vem trabalhar comigo que eu vou pagar para você o que você ganha dando aula, você aceita? Eu falei, amanhã. Aí foi uma das poucas decisões bem rápidas assim que eu tive, e eu na época fui para Curitiba, e em Curitiba eu fui fazer clínica médica. Eu queria fazer cardiologia porque ele era cardiologista, então tinha uma influência. E chegando lá, né, o pessoal falou, aqui ninguém faz nada de especialidade se não fizer clínica médica. Eu falei, tá bom, então, João, vamos fazer clínica médica. E fiz clínica médica. E aí eu fui fazer mestrado em cardiologia na Universidade Federal do Paraná. E eu tive o prazer de entrar em contato com muitos médicos cardiologistas do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a gostar do Rio Grande do Sul, porque era realmente um local onde existia uma responsabilidade, um empenho, uma dedicação. E eu nunca me esqueço do professor Nilo Medeiros. Não sei se o senhor chegou a conhecer o professor Nilo Medeiros. Ele era um exímio semiologista, inclusive fazendo os diagnósticos muito precisos em relação a arritmias, e ele descrevia aquilo, então é que ele influenciou muito. E eu tive muita influência, inclusive do professor Mário Rigato, que também era daí do Rio Grande do Sul. E alguns outros, o professor, me falhou aqui a memória o nome dele, né? Mas também uma pessoa de renome que ajudou a fundar o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, na época.
Então, por isso, eu tenho um carinho, tenho uma dedicação e um respeito muito grande pela medicina do Rio Grande do Sul. E sei que daí tem muito bons médicos. E por isso eu me sinto lisonjeado de poder aqui participar com o senhor dessa entrevista para que a gente venha a colocar. A minha vida, sucintamente, é essa. Depois, a gente vai, faz concurso aqui na universidade, vai para os Estados Unidos, estuda um pouco mais e hoje nós estamos aí na defesa da necessidade do resgate do clínico, que a coisa está cada vez pior. Só se faz exames hoje. E a interpretação também está ficando complicada. Felizmente, existem alguns redutos ainda em que as pessoas acreditam e nos dão ouvidos, porque eu estou me sentindo como se fosse o João Batista pregando no deserto no que diz respeito à importância do clínico e o resgate da identidade médica. O médico também está tendo vergonha de ser médico hoje. E nesse aspecto, o senhor foi o fundador da Frente Parlamentar de valorização do clínico, né, e de resgate da identidade médica. Eu acho que vem bem ao encontro do que o senhor nos descreveu aqui. Como é que surgiu isso? De onde é que surgiu a ideia? Como é que funciona a frente? O que os médicos gaúchos precisam saber dessa especialidade que é extremamente vasta? O pessoal acha que clínico é quem não fez nada, e é o oposto disso, são indivíduos que têm um conhecimento muito vasto. E queria saber como é que surgiu essa ideia, qual foi a necessidade que lhe deu esse start para criar essa frente. Doutor Marcelo Matias, isso é interessante, porque quando eu estive lá nessa cidade que eu trabalhei sozinho, quando chovia, a cidade ficava isolada. Você tinha que resolver os problemas. Hoje é diferente. Hoje está urbanizada, ligada por asfalto e todo o sistema de comunicação com muita facilidade. Na época não existia isso. E eu saí de lá, fui fazer clínica médica e eu tive o prazer de entrar em contato com uma pleiade de grandes clínicos da Universidade Federal do Paraná. E aquilo me encantou. Você simplesmente com a história clínica, inclusive o professor Ricardo Pasquini, que é hematologista e que está vivo ainda, foi aquele que instalou o serviço de transplante de medula no Hospital de Clínica da Universidade Federal do Paraná. É pioneiro no Brasil. Então aquilo me encantou, porque nós podíamos, conhecendo a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia, a semiotécnica, né, chegar muito próximo ao diagnóstico. E eu sempre trabalhei nisso. Eu tenho uma formação cardiológica, eu fiz cardiologia, defendi tese da Universidade Federal do Paraná e depois fiz concurso aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, agora o estado já dividido. E se instalou a Universidade Federal, que antes era estadual. E fui professor durante praticamente 20 anos. E sempre segui os meus mestres do Paraná e do Rio Grande do Sul. E sempre insistindo na clínica. E me aposentei, inclusive, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e a Santa Casa de Campo Grande, que é a terceira maior Santa Casa do Brasil, me convidou para montar um serviço de clínica médica, ou seja, na verdade era residência médica. E assim fiz. E nós começamos o serviço, na verdade, o programa de residência em clínica médica, na Santa Casa de Campo Grande. E a gente via aquilo que a gente defendia estava sendo esquecido, deixado de lado, deteriorando a relação médico-paciente. E nós sempre mantínhamos, com muita convicção, uma programação de esmero clínico. E juntamente a essa atividade técnica, científica, a gente sempre atividade também política. Fazendo palestras, sendo candidato, participando, enfim, eu levei 20 anos para me eleger. Quando eu me elegi em 2018, deputado federal, sem nada, sem nunca ter sido vereador, nem nenhuma outra atividade, eu vi que já com uma certeza nós poderíamos, inclusive, influenciar a medicina que estava num processo de degradação do clínico, desaparecimento. O médico tinha vergonha de ser clínico. Eu vi alguns, inclusive, residentes que saíram e foram fazer especialidade, e quando voltaram, falaram: ô fulano, vem trabalhar com a gente de clínico. Falou: Deus me livre, doutor. Eu quero esquecer o dia que eu fui clínico. Trabalha muito, vive sujo, cansado, ganha pouco e ninguém reconhece.
Eu falei, tá certo, você não está errado, mas eu não vou desistir. Nós precisamos continuar. Então, ao chegar na Câmara, durante 4 anos, eu analisei, vi, sondei, e os médicos ali não se apresentam. Eles ficam escondidos. Muitos já com muitos mandatos não querem saber de medicina. E os que chegam novos não têm aquela convicção da importância de preservar o clínico. E a gente vê que cada vez mais a medicina está ficando sem solução, a saúde não tem aonde se lançar, ou seja, se escorar, né? Exatamente porque o SUS, todo mundo idolatra o SUS. Ah, porque o SUS, o SUS, o SUS. O SUS é excelente, mas no fundamento não funciona, que é exatamente o fundamento clínico. Se o senhor vê, o SUS tem vários programas excepcionais. A população brasileira com poder aquisitivo médio-baixo não teria condição de se tratar se não tivesse o SUS. Mas o SUS também, ao mesmo tempo que é muito pródigo e próximo à necessidade da população em alguns aspectos, ele também complica no que diz respeito, principalmente na resolubilidade, ou seja, no diagnóstico. Nós temos hoje os postos de saúde, ou seja, as unidades básicas de saúde, em que o clínico, entre aspas, não chega a fazer diagnóstico de 20% dos pacientes que chegam ali. Então, nada mais são os postos de saúde do que meios de encaminhamento. E isso faz a medicina ficar muito cara, porque além de ser extremamente iatrogênica, porque encaminha-se para exames se espera, se são doenças mais graves, perde-se tempo e as coisas vão progressivamente deteriorando. Então, diante disso, na Câmara Federal, eu falei, nós vamos tentar agora, nesse segundo mandato, criar a Frente Parlamentar de Valorização do Clínico. E a gente tem falado, tem insistido nisso. E um outro aspecto, doutor Marcelo, é que o médico hoje está com vergonha de ser médico. Ele perdeu a identidade, e isso é devido a uma medicina socializada, né? Infelizmente, nós temos tido descaracterização da identidade médica. E o sistema socialista que está sendo instalado nesse país tira a força do médico. E aqui, apenas para lembrar, nós conseguimos eleger grande parte dos conselheiros médicos do CFM que são voltados para o conservadorismo e para a direita, abominando essa questão do ponto de vista de comunismo, de opressão da identidade do médico. Então, lá na Câmara nós conseguimos instalar, mas nós não estamos ainda satisfeitos com aquilo que está sendo, a não ser de posicionamento. Nós não temos conseguido atuar de forma marcante, porque isso se faz necessário justamente nas prefeituras. E os prefeitos das cidades menores, eles estão muito preocupados em encaminhar pacientes e dizer, não, nós estamos resolvendo, estamos encaminhando para as grandes cidades. Quando, na verdade, o ideal seria que esses médicos resolvessem em torno de 70%, 80% dos casos, porque são relativamente coisas simples, basta que você ouça o paciente, saiba examinar e você tem a solução, pede exame se for necessário. Mas hoje é o inverso. Hoje o paciente quer fazer exame, ele traz uma carrada de exames para você, sem uma solução específica do caso. Então você tem que deixar de lado os exames e tal. Quem faz isso é quem tem experiência. E é preciso ter uma política de resgate do médico, do clínico, porque a continuar da forma que está, nós não temos perspectiva. Deixa eu lhe perguntar uma coisa nesse aspecto, porque a gente que acompanha a política mais de perto, frequentemente escuta que a grande solução para as mazelas da saúde no nosso país é justamente o oferecimento de mais médicos via abertura indiscriminada ou pelo menos com critérios não tão claros, do número de faculdades de medicina. E isso foi um processo que ele vem progressivamente avançando, mas se tornou mais importante após a sanção do programa Mais Médicos no governo Dilma em 2013, e a partir dali a gente teve um crescimento
crescimento exponencial no número de faculdades. Qual é a sua visão sobre a questão da abertura de faculdades de medicina no nosso país? Quando eu me formei, o senhor falou que tinham 60 na sua época, na minha tinham, se não me engano, 87, e hoje o Brasil é o recordista, certamente, de número de faculdades por habitante, e estamos rapidamente caminhando para chegar num número de várias centenas de faculdades. O último número que eu tive acesso eram praticamente 400 escolas de medicina, e só aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem no prelo, praticamente para serem implantadas mais de 20 faculdades. Qual é o futuro da medicina com, de alguma forma, a redução da dificuldade da entrada e a criação dessas faculdades? Doutor Marcelo, eu lamento dizer que essa política é uma política de enfraquecimento da categoria. Isso aí é a semelhança do alimento para um determinado grupo de animais. Quando você aumenta o grupo de animais e não aumenta a quantidade de alimentos, eles começam a se deteriorar e começam a se agredir. E, no caso médico, o que está acontecendo? Eu, quando me formei, na minha época, como eu disse, eram 53 escolas, a minha era a 53ª. Nós tínhamos, em 75, uma média de um médico para cada 2.000 habitantes. Extremamente ruim. Existiam lugares que não havia médico de forma alguma. Isso evoluiu, era preciso ter mais escolas médicas, era preciso ter mais médicos disponíveis. Nós chegamos, praticamente em 2020, a uma concentração de 2,2 médicos por 1.000 habitantes. E hoje nós estamos aí em torno de 2,8 médicos por 1.000 habitantes. Mas existe uma desigualdade dependendo dos centros. Se a gente for observar, há cidades como Vitória, no Espírito Santo, a capital do Espírito Santo, em que há 18 médicos por 1.000 habitantes. E se nós formos lá para o interior do Piauí, nós temos lá 0,7 médico por 1.000 habitantes. Ou seja, há uma defasagem, há uma distorção, há um desequilíbrio de distribuição. Mas por que isso acontece? Isso simplesmente acontece pela condição econômica e de atrativo regional. O médico que estudou, que pensa, que tem suas ambições familiares, institucionais, ele não vai para uma cidade onde ele não tenha nenhuma condição de progresso. Embora eu veja isso de uma outra forma, mas isso é ideal, é idealismo. Você pode perfeitamente ir para uma cidade dessa, mas nem todo mundo quer ir para uma cidade. Eu fui para uma cidade de interior porque o exército me mandou. Eu tenho certeza que na época, deliberadamente, eu não iria. Mas aquilo foi muito bom para mim, porque me abriu a perspectiva em termos de visão da medicina na época, e hoje eu consigo entender todo esse cenário. Então, hoje, o que acontece? O sistema socialista instalado nesse país, através do partido que está no poder, eles chegaram a uma conclusão e foram fazer uma pesquisa. O que está precisando aqui? A gente sabe que todas as vezes que nós... Agora é época de campanha, de prefeito, vice-prefeito, vereador. A pergunta que você faz para o eleitor é assim, o que mais precisa aqui? A falar, precisa saúde, precisa educação, precisa segurança e emprego. Esses 4 elementos, eles alternam de posição já há mais de 25 anos, mas continua a mesma coisa. Então, o que o pessoal que está no poder fez? Falou, mais médicos, doutor, nós precisamos de mais médicos, mais médicos. Então, eles simplesmente atropelaram o processo, porque a categoria médica é que não se dobrava. E hoje nós estamos nos dobrando. E eu falei sobre a questão dos conselheiros do CFM, dos regionais indo para o CFM, exatamente porque esse pessoal socialista não conseguiu colocar os seus representantes. E nós continuamos no conservadorismo. Então é importante que a gente entenda que essa política do governo federal hoje é para descaracterizar o médico, é para reduzir a força da categoria. E reduzindo a força da categoria, o médico começa a ficar dependente do Estado.
E essa é a pior coisa, esse é o pior cenário que pode existir. É o médico ficar dependente do Estado. É isso que eles estabelecem. E aí cria-se escolas médicas para a população que não entende da intenção, da artimanha do governo. Agora nós vamos ter mais médicos, não vai ter problema de saúde. E o médico, por sua vez, também não percebeu ainda que ele precisa se dedicar, que ele precisa fazer, que ele precisa ser altruísta, né? Que ele precisa ser generoso, que ele precisa ser envolvido socialmente para poder evitar que o governo continue aumentando o número de escolas e escravizando os nossos jovens. Então eu vejo isso com muita preocupação. Lamentável. Ninguém é proibido de ganhar dinheiro. Todos nós gostamos de ganhar dinheiro. E as escolas médicas, diante a ambição da população em querer ter sempre alguém na família que seja médico, eles pagam um valor exorbitante. Quando não pode pagar, vai o FIES. E o FIES escraviza do ponto de vista de dívida e joga no mercado médicos despreparados, que não resolvem o problema, porque não são clínicos, simplesmente assistem aula e nem prática tem, que nós temos dados aqui mostrando que tem em torno de 70% das escolas médicas não têm hospitais, não tem ambulatório suficiente e não tem treinamento adequado. Então esse é um drama que nós temos que estar muito atentos. Se o senhor tem se posicionado contra a abertura de escola médica, tenha em mim um companheiro para continuar defendendo isso aí. Nós não podemos abrir mais escolas médicas sem que tenha uma qualidade, que haja mudança de política de formação profissional. O que eles querem é enfraquecer a classe médica ao invés de resolver o problema da população em termos de saúde. E aí eu tenho uma pergunta muito importante para fazer, doutor Luiz Ovando, porque eu concordo integralmente com o seu posicionamento. Nós temos nos enfraquecido e isso acaba refletindo na facilidade com a qual se tem para abertura de cursos. E eu lhe pergunto, aonde estão parte das lideranças médicas para fazer a contraposição a esse movimento? Porque a gente viu lá, eu me lembro vivamente que lá em 2013, quando surgiu a ideia de criação do bacharel em medicina, que não seria mais médico, nós fomos para a rua com centenas de médicos fazer passeatas. E como é que o senhor vê hoje esse movimento? Porque pessoas que se dispõem a falar contra essa abertura muitas vezes acabam sofrendo determinadas perseguições. Então, para mim, as lideranças médicas têm uma obrigação, talvez, de, enxergando as necessidades da categoria, se manifestar acerca disso. E como é que o senhor tem visto esse trajeto entre as nossas lideranças? Marcelo, como eu falei, né, ali na Câmara, quando o indivíduo chega lá, ele não faz muita questão de se identificar como médico. Alguns poucos, em defesa de alguns pontos específicos. Mas a grande maioria está voltada exatamente para interesses políticos regionais, de onde ele vem, né? E muitos não têm essa convicção. Não raro, muitos têm uma formação super especializada. Então, nós não temos assim um despertar na Câmara, por parte dos médicos, para defender a importância do clínico. O clínico fica numa situação até quase assim como romântica. É aquela história assim, a clínica é soberana, né? O clínico é que resolve e tal. Mas o que a gente percebe é que eles querem, eles que eu digo, o sistema socialista, tirar do médico o seu papel, né, de resolubilidade, aquele que realmente faz a solução do problema sem precisar fazer exames. Agora, o que nós vimos dia 6 e 7, que foi a votação dos conselheiros, nos anima, nos dá um alento de que nós vamos poder começar a insistir mais nisso. Eu tenho procurado o doutor Irã Galo, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Mauro Ribeiro, que é meu colega aqui em Campo Grande, da Santa Casa, né? Nós trabalhamos juntos, inclusive durante muito tempo, no pronto-socorro daqui, atendendo, e ele foi reeleito agora conselheiro, né, regional do Conselho Federal de Medicina. Ele já foi presidente do Conselho Federal de Medicina,
E a gente vai continuar insistindo porque nós precisamos caracterizar o médico e resgatar a identidade do médico. É importantíssimo isso. E o pessoal, os socialistas, eles não querem isso, porque isso fortalece a classe, dá um tônico para a classe. Eu digo isso porque eu recentemente, lá na Câmara, eu tenho um projeto de lei, eu não me lembro o número, acho que 4509, uma coisa assim, em que a gente faz a proposição do credenciamento do médico, do clínico, no consultório pelo SUS. Mas isso tem sido tirado de pauta sucessivamente, porque eles acham que não deve ter uma outra porta do SUS, e é a forma de dominação. Então, nós vamos continuar insistindo, nós vamos passar esse projeto, nós vamos levar esse projeto para frente, porque se o indivíduo quiser, ele resgata a identidade. Ou não, o doutor Marcelo vai atender o SUS do consultório. E o doutor Marcelo vai ser procurado pela competência, pela integridade, pelo compromisso, pelo respeito ao paciente. Isso que nós precisamos fazer. Hoje você chega num posto de saúde e fala, quem que te atendeu? Fala, aquele doutor velho, aquele doutor careca, aquele doutor gordo. Ninguém sabe nem o nome do médico. E isso é muito ruim para a categoria. E nós vamos continuar insistindo na Câmara, embora tenha esse viés. O projeto é 4502 de 2019. E tem esse viés do médico não querer, inclusive, se expor. Nós precisamos continuar insistindo. Isso que o senhor tem feito, o senhor tem falado sobre questão de escola médica, nós também continuamos falando e temos sido muito enfáticos, contundentes em alguns aspectos, principalmente na Comissão de Saúde ali na Câmara Federal. Doutor Luiz Ovando, eu quero lhe agradecer profundamente, eu tenho muito orgulho pela sua atuação em nome da nossa categoria. Precisamos de lideranças como o senhor, temos inúmeros médicos que também fazem esse trabalho e, queira ou não queira, acabam se expondo em nome de um ideal maior, que é o ideal da saúde da população, a qual é visceralmente interligada com a nossa profissão, com o nosso trabalho. Então, eu só tenho a lhe agradecer e quero lhe dizer que lideranças como o senhor são um orgulho para a medicina e se mais médicos que defendem a nossa profissão como o senhor surgirem, talvez a gente consiga ver uma luz no nosso fim do túnel. Doutor Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, orgulhoso de estar aqui conversando com os gaúchos, povo que eu prezo muito, inclusive tendo passado por uma dificuldade muito grande agora, mas eu tenho certeza que em muito pouco tempo reerguerão todas as situações com muito mais destaque daquilo que realmente se perdeu do ponto de vista material, porque a índole gaúcha é decisiva para se continuar levantando e vencendo. Eu estou à disposição, em qualquer circunstância, para nós continuarmos defendendo a nossa categoria e influenciar os nossos jovens médicos. Vai ser um prazer. Muito obrigado. O senhor conte comigo também. Quero agradecer a quem está nos assistindo. Esse é mais um programa Estar Médico, dessa vez com a felicidade e o orgulho de termos passado as nossas fronteiras para conversar com o Dr. Luiz Ovando, que é uma liderança no nosso país que defende a medicina. Até o nosso próximo programa, Estar Médico aqui no Rio Grande do Sul.